poderia ter um debate, acho que mais interessante no fim, né, que nós vamos acabar tendo. Mas eu vou para um outro lado, que é, eu diria, um pouco mais polêmico do que o Wilson tratou agora. E eu acho que, embora eu não toque exatamente nos dois dos itens do tema dessa mesa, não falo em ética e não falo responsabilidade social, eu acho que não precisa dar um salto muito grande de imaginação para ver que essas coisas estão embutidas no que eu vou dizer aqui brevemente. Então, o título já é um tanto quanto polêmico, porque ele salienta que tanto a arquitetura como profissão e o seu ensino, nesse momento, no nosso país, são quase que absolutamente irrelevantes. Não faz a menor diferença como nós ensinamos e como a gente pensa em praticar arquitetura, com A maiúsculo, para a sociedade. A sociedade avança do jeito que lhe aprouver. Então, algumas coisas que eu quero dizer para ilustrar isso é que parece haver um ponto que eu localizo ali por volta do início dos anos 70, metade dos anos 70, que é um ponto de transição, antes do qual a nossa profissão era altamente respeitada, era uma profissão influente que conseguia ajudar a definir empreendimentos tanto públicos quanto privados, e que tinha como identidade, ou como parte da sua identidade, um desejo e uma qualificação de melhorar a qualidade de vida das pessoas em geral. Me lembro que, quando eu escolhi a profissão que eu queria estudar, um dos dados era esse, que era uma profissão relevante e consequente. Não é o que se ouve da maioria dos estudantes que a gente perguntar hoje em dia. Eles vão falar outras coisas, até que o seu objetivo é participar da Casa Cor. Eu já ouvi isso de estudantes e já ouvi de famílias de estudantes que acham que a profissão de arquiteto se limita a participar da Casa Cor. Então, a partir daquele momento, algum momento dos anos 70, começa a acontecer uma perda evidente de prestígio e de relevância. É um ponto em que o arquiteto passa a ser apenas uma engrenagem numa máquina enorme, que passa a seguir os valores do mercado e passa a ser orientada pela propaganda e pelo marketing. Com isso eu quero simplesmente mencionar que os grandes empreendimentos têm o arquiteto como uma pessoa que executa a direção que é tomada em outros níveis, não no nível da arquitetura, não no nível do urbanismo. Isso leva a uma tremenda desorientação da prática e do ensino e uma falta de critérios. E um dos sinais que a gente tem dessa perda de prestígio é que nem mesmo as obras públicas valorizam a arquitetura. A arquitetura não entra como um dos itens avaliados, por exemplo, nesse programa ridículo que é o Minha Casa Minha Vida, que consiste na criação de bairros dormitórios, e em conversa com gente do Ministério das Cidades, eu descobri que os projetos não são sequer avaliados. Se trata de um programa preocupado com quantidade e nunca com a qualidade. Então, o resultado são coisas como essas aqui. Esse é um projeto em Londrina, que eu tive a oportunidade de visitar. É um amontoado de habitações que não sequer cria um bairro. Quando isso deveria ser, talvez, o propósito fundamental desses programas, era criar bairros, criar lugares em que as pessoas pudessem viver com dignidade. Não é isso que está acontecendo. Então, nem a obra pública se preocupa em dotar de arquitetura e de urbanismo as coisas que faz. Então, vamos colocar algumas hipóteses. Se fazer arquitetura é criar universos artificiais
né? Se fazer arquitetura é ordenar e vincular elementos em várias escalas, né? E se a arquitetura é um atributo que os edifícios podem possuir ou não, podem existir edifícios que não são arquitetura e nós conhecemos muitos deles. Então, logo, a nossa sociedade não necessita de arquitetura, porque ela continua crescendo e se desenvolvendo sem arquitetura. Um exemplo imediato é essa cidade em que nós estamos agora. Uma viagem da Praia do Futuro até esse centro não apresenta nada de arquitetura. Apenas edifícios equivocados em vários graus e nada de arquitetura. Isso leva a uma prática média, a média da prática da arquitetura atual, ela se caracteriza por várias coisas, entre elas arbitrariedade, aleatoriedade, excesso formal. Em geral, os edifícios contêm muito mais arquitetura do que eles precisam, ou muito mais elementos do que precisam, uma falta de tectonicidade, ou seja, a técnica deixa de ser coerente com a forma, uma indiferença para o seu entorno, que leva a essa falta de critérios que eu já mencionei. Exemplos da minha própria cidade, mas poderiam sair de qualquer das nossas cidades. Arquitetura sempre excessiva, aleatória, falta de lógica, não vale a pena nós nem perdermos tempo olhando cada um desses elementos. E o ensino reflete a desorientação da prática, e a gente poderia até dizer o inverso, que a prática também reflete a desorientação do ensino. Mas eu acho que nós não podemos alegar que a arquitetura está passando por essa fase, se é que isso é uma fase. Quando a gente fala em fase, se imagina que em algum momento alguém ou algo sai dessa fase e passa para uma outra que pode ser melhor ou pior. Você tem minhas dúvidas que nós estamos passando por uma fase. Alguns podem alegar que a arquitetura se viu envolvida numa série de transformações sociais e perdeu aquilo que tinha, mas eu diria que isso, embora seja verdade, boa parte da culpa do que está acontecendo também é dos arquitetos. Porque num determinado momento do final dos anos 60 e começo dos anos 70, os arquitetos começaram a achar que a arquitetura que eles produziam e que construíam cidades fantásticas nas décadas de 50 e 60, que era aquela arquitetura derivada da arquitetura moderna, começamos a achar que essa arquitetura não servia, que ela já estaria obsoleta mesmo tendo 30 ou 40 anos de uso apenas. E cometemos um triplo suicídio. Abrimos mão da tradição moderna, abandonamos a técnica como substância da arquitetura e abandonamos a visualidade no sentido de possuir critérios para determinar aquela arquitetura que está bem e aquela arquitetura que está mal. E essa obsolescência planejada a que a arquitetura passou a se filiar começou a gerar diferentes modos de fazer arquitetura a cada poucos anos. Alguns chamariam de ismos, né? Então nós tivemos o neorracionalismo, o pós-modernismo, o estruturalismo, o metabolismo, o minimalismo, o deconstrutivismo e outros que se possa lembrar agora, com um resultado terrível, que é o fato de que há décadas não se acumula conhecimento em arquitetura. Se nós não acumulamos conhecimento, como é que nós podemos ter um currículo mínimo? Da onde sai esse currículo mínimo? Se não há conhecimento acumulado, a cada 3 ou 4 anos se diz aos estudantes e aos praticantes hesitantes que o modo que eles vinham fazendo arquitetura não vale mais, que eles têm que passar a fazer outra coisa. Que eles têm que passar a envolver os centros de eventos com uma pele metálica, que é diferente da caixa principal. Essa é uma das modas atuais. Então, nós chegamos numa situação em que nós podemos dizer que há um desequilíbrio entre dois modos de fazer arquitetura, que a gente poderia chamar de extremos, mas eu prefiro chamar de dois modos
principais, dois caminhos para se praticar arquitetura. Um deles seria a arquitetura de ofício e o outro seria a arquitetura do espetáculo, como esse pequeno desenho de uma balança mostra, a balança pende totalmente para o lado da arquitetura do espetáculo. Vamos tentar ver rapidamente o que seriam essas coisas. Então, a arquitetura de ofício é aquela que se apoia no conhecimento acumulado através dos tempos. E é uma arquitetura na qual o projeto vai ser a síntese formal das necessidades do programa, das sugestões do lugar e da disciplina da construção. Então, isso seria um modo, talvez, de descrever isso que eu chamei de arquitetura de ofício, que poderia também ser chamada de arquitetura para uso diário ou arquitetura do cotidiano. E se tem muito bons exemplos disso, embora em número muito limitado. Por outro lado, nós temos a arquitetura do espetáculo, que é o que povoa os nossos sites e revistas, e que ela é original, entre aspas, no sentido de que ela pretende que as suas criações não tenham precedente. Ela é criativa no mau sentido, que eu vou abordar logo adiante. Certamente ela é impactante por uma imposição de quem contrata a arquitetura, contrastante também, pela mesma razão, tenta ser chocante. Em alguns casos ela é autoexpressiva, no sentido de que o arquiteto tenta expressar a si mesmo. E eu, há tempos atrás, meses atrás, ouvi de um colega espanhol uma expressão muito interessante, que ele disse que a arquitetura não é lugar para expressão individual, que a pessoa que quer se expressar compra um violão e compõe uma música, não use o dinheiro dos outros para fazer isso. Eu achei muito interessante. A arquitetura do espetáculo é perdulária e ela é, em última análise, irrelevante. Tá? E, no entender de alguns, ela seria uma tentativa desesperada de recuperar o status perdido da arquitetura, porque os edifícios extravagantes e estapafúrdios que a gente vê pelas cidades, eles realmente chamam a atenção das pessoas que não estão envolvidas com a arquitetura, e isso poderia ser um meio de recuperar o status perdido da arquitetura. Só que a gente constata uma situação em que nunca houve uma tamanha exposição da arquitetura na mídia não especializada, e essa exposição elevada, ela é inversamente proporcional à qualidade dessa arquitetura. Quanto mais exposição, menos qualidade. E ali à direita na tela, a gente vê o nosso arquiteto mais importante, no entender de muitos, e aquela afirmação que ele deu à Veja. Isso está escrito em que ele diz que o objetivo da arquitetura dele é criar impacto, ou criar espanto, é pior do que criar impacto. Eu fico me perguntando, isso ouvido por um estudante de 20 anos ou por um praticante pouco seguro é como uma ordem para passar a trabalhar dessa maneira. Tá? E eu fico, de uma certa forma, mal impressionado ao ver que há uma idolatria desse arquiteto no Brasil, a ponto de que esse congresso é chamado de Oscar Niemeyer, que há um movimento para torná-lo patrono da arquitetura brasileira. E eu acho, a minha opinião pessoal, obviamente, só posso ter a minha opinião e não a dos outros, que, ao contrário, a figura do Oscar Niemeyer é nefasta para o ensino e para a prática da arquitetura no Brasil. Porque ele fez de tudo para sempre ocultar o modo que ele trabalhava, para nunca discutir arquitetura e para tentar fazer com que os outros entendam que a arquitetura não tem passado e que se cria sempre num vazio. Então, essa arquitetura do espetáculo tem alguns valores predominantes. Um deles é uma noção totalmente equivocada de criatividade. Para a arquitetura do espetáculo, ser criativo é fazer aquilo que nunca foi visto. Ou seja, fazer bobagens como pegar o símbolo da nuvem da Apple e transformar isso numa casa. Fico pensando, pobres das pessoas que têm que morar dentro desse símbolo. Simplesmente é pegar o símbolo da Apple e estrudar o símbolo. Ou essa noção equivocada de criatividade está por todas as escolas de arquitetura. Há um tipo de exercício que os
professores passam para os estudantes em introdução à arquitetura, que é: escolha um objeto na sua casa e transforme num edifício. E ali aparece um desenho de um croissant que foi todo cotado e dimensionado e que vira um edifício em algumas das escolas, inclusive na minha escola. Esse exercício existe. Pegue um cinzeiro e transforme num edifício. Eu não consigo imaginar uma coisa mais inútil e mais perniciosa no ensino de arquitetura. Outra característica dessa arquitetura do espetáculo é o conceitualismo, ou seja, gerar um conceito ou uma metáfora visual que vai guiar todo o processo de projeto. Então a gente ouve que tal ou tal edifício surgiu da curvatura das montanhas da minha terra ou das curvas da mulher amada. Essas bobagens estão por tudo e viram edifícios. E o pobre do arquiteto leva a forma para cumprir aquela imagem, se esquecendo do programa, do lugar, da construção. Aí nós temos que cumprir a imagem. E o que esse discurso parece estar fazendo é preencher o vácuo de critérios que foi deixado pelo abandono da arquitetura moderna. E quanto mais confuso esse discurso, mais ele parece artístico. Então a gente recebe toda hora em congressos arquitetos estrangeiros que dizem um monte de insanidades que para muitos parecem criatividade. Coisas que não têm nada a ver com a arquitetura que parecem ser criativas. Nesse sentido, do criativo como uma coisa quase extraterrena, que só alguns dominam. Outro valor presente na arquitetura do espetáculo é o digitalismo, em que a ferramenta de trabalho é elevada ao status de procedimento. Então é aquilo que um holandês já disse: o fato de se poder fazer alguma coisa não significa que se deve fazer. O fato de que os programas de modelagem tridimensional nos oferecem infinitas possibilidades não quer dizer que nós tenhamos que fazer isso. As possibilidades existem, nós temos que usar o nosso julgamento para aplicar essas possibilidades quando elas forem cabíveis, né? Ali embaixo eu coloquei simplesmente como referência que há na arquitetura uma tendência a tentar trazer para dentro da arquitetura aqueles objetos que são os mais contemporâneos, como os veículos nos anos 20, as viagens espaciais nos anos 50, podemos lembrar do grupo Archigram, que tirava suas imagens da tecnologia espacial. Nas últimas décadas é a tecnologia da informação e a biotecnologia, e isso parece ter uma relevância tremenda para a arquitetura, quando na verdade não tem tanto assim. E o que se vê por aí é a tentativa de ser complexo, terminando em mera complicação. Esse é um edifício que me perturba muito quando eu passo por ele seguidamente, porque quase todas as decisões tomadas aí poderiam ser muito mais simples, menos complicadas e logicamente mais baratas, e na verdade não são. Há coisas visualmente absurdas, como uma grande massa de concreto que é suportada por meia dúzia de palitinhos brancos inclinados. Ou seja, essa é a ideia da criatividade equivocada. Tem que ser estranho, tem que parecer estranho para que os outros considerem criativo. Por outro lado, vou propor duas premissas, tá? Que o habitat natural da arquitetura é a cidade. Embora, obviamente, existam edifícios no meio rural, edifícios fora da cidade, mas é na cidade, como já dizia Aldo Rossi, que a arquitetura floresce. E que a arquitetura não se faz com objetos, mas com relações entre objetos. E acho que um exemplo muito bom dessa ideia de que a arquitetura se faz com relações é o famoso projeto do Ministério da Educação e Saúde no Rio de Janeiro, que é tido por muitos como o verdadeiro início da nossa arquitetura moderna, embora anos antes já houvessem alguns projetos feitos pelo Warchavchik e pelo Lúcio Costa. Para quem não localizou, o edifício está aqui. E esse edifício ele só tem significado porque ele existe em contraste com o tecido pré-moderno do Rio de Janeiro.
O valor desse edifício existe no seu aspecto de criar um vazio num tecido urbano que é densamente construído e que vai até o alinhamento de todos os quarteirões. Se esse edifício se tornasse padrão dessa zona depois de uma demolição hipotética dos quarteirões antigos, ele perderia o sentido. Então, eu acho que esse é um bom exemplo de que forma é relação e não aparência. Coisa que a arquitetura do espetáculo nunca leva em consideração. Duas afirmações axiomáticas que têm a ver com essa polaridade que eu estabeleci, um tanto quanto arbitrariamente, entre a arquitetura do ofício e a arquitetura do espetáculo, é que a arquitetura de ofício ou cotidiana, ela trabalha a favor da cidade, enquanto que a arquitetura do espetáculo, por ser centrada no objeto individual, ela é anti-cidade. E um exemplo muito bom disso, eu tiro de um concurso que foi feito há pouco mais de 2 anos para talvez o último terreno disponível que existia em Copacabana, que era de uma antiga casa noturna, é o concurso do Museu da Imagem e do Som. E o lugar é um lugar excepcional, um lugar que está no imaginário, inclusive dos estrangeiros, não apenas dos brasileiros. E é um lugar interessante porque ele não é um lugar homogêneo, ele não é uma beira de mar como seria Cannes ou Nice, em que os edifícios têm o mesmo gabarito, todos estão no mesmo alinhamento. É uma parede construída em que há um certo diálogo e um certo respeito entre os edifícios. Esse terreno é um terreno que está entre 2 edifícios e logo com o potencial de continuar esse motivo da parede. E o que aconteceu foi que num concurso restrito, em que brasileiros foram convidados e estrangeiros foram convidados, apareceram vários projetos, nenhum deles levando em conta essa ideia de parede contínua de Copacabana. Tenho lá as minhas suspeitas que isso era parte do programa que os empreendedores deram aos arquitetos. Ou seja, criar um edifício ícone, um edifício impactante. Para ser impactante, ele não pode ser positivo em relação à cidade, ele tem que ignorar a cidade. Então eu vou, até para não ferir suscetibilidades, não vou mostrar nenhum dos edifícios propostos pelos brasileiros, mas eu vejo as duas coisas de cima, para mim, são um absoluto escárnio. Arquitetos de fama internacional que foram pagos para participar do concurso e que propuseram coisas que são um verdadeiro assinte. Esses 2 projetos de cima, se aparecerem na minha escola de arquitetura, eles são reprovados. São projetos ridículos. O projeto da esquerda é absolutamente ridículo, como é quase toda a obra desse arquiteto. E o projeto da direita é do último Pritzker, alguém que vem e propõe que se faça uma cabana de índio, uma oca de índio no Brasil, porque, claro, somos todos índios, para pagar dinheiro para essa gente de nos propor coisas, nós temos que ser índios. Não há outra saída. E embaixo o vencedor, que é marginalmente melhor do que os outros, que também, obviamente, sendo da arquitetura do espetáculo, propõe uma bobagem que é a calçada de Copacabana subindo pelo edifício. O júri foi tocado por essa imagem fantástica e deu o primeiro prêmio a esse edifício que, infelizmente, está sendo construído. E que era claramente o menos horrível de todos os que foram propostos. Mas os 2 de cima são casos quase de polícia. Como é que alguém, com a fama desses caras, inclusive o último Pritzker, pode propor aquelas 2 coisas de cima? Quer dizer, é uma espécie de desespero. Tem que propor a coisa mais escandalosa possível para ver se consegue ganhar o concurso. Ou o Memorial da América Latina, em São Paulo, em que não existe urbanidade, tudo que existe são coleções de edifícios mais ou menos aproximados, mas nunca criando um real tecido urbano. Ou nós queremos viver em lugares como a Zona Sul do Rio de Janeiro ou a maior parte de cidades europeias como Barcelona. Essas decisões acabam tendo consequências.
Se nós queremos morar em cidades como essas, nós temos que, na universidade, ensinar que esse é o lugar da boa arquitetura e, na prática, temos que tentar levar os arquitetos a fazer esse tipo de coisa. E entrando um pouquinho mais nesse tema da formação, eu me pergunto há algum tempo se as nossas escolas estão realmente treinando para a prática de uma profissão. Porque, como a arquitetura não tem acumulado conhecimento, e como, no mínimo, vou até você benevolente aqui, no mínimo, metade dos professores nas escolas de arquitetura ensinam a partir do nada. Dão um programa para um estudante que não tem condições de projetar e lhe pedem um projeto. E, normalmente, incentivam a criação de objetos que estão muito mais para o lado da arquitetura do espetáculo do que do lado de uma arquitetura que tem pedigree, que tem precedentes. Então, o que é uma profissão? Exercer uma profissão é aplicar convenções, é aplicar o conhecimento acumulado ao longo da sua história. Basta pensar na medicina, na advocacia, qualquer profissão que se pensar, ela está baseada num corpo de conhecimento que foi se acumulando e que os profissionais aplicam. Sem tradição, não há convenções. Não é o que está acontecendo na arquitetura. Na arquitetura, se está deixando de lado a tradição e o conhecimento acumulado, se está com esperança em que todo o profissional vai ser capaz de criar coisas originais a cada momento. Então, outra coisa que me parece absolutamente clara é que o ensino de graduação não é lugar para experimentação. Experimentação se faz na pós-graduação. O ensino de graduação ele tem que dotar o futuro profissional de suficiente conhecimento para criar espaços e edifícios para abrigar as atividades da sociedade e criar a melhor qualidade possível de vida para essa sociedade. Poucas escolas estão fazendo isso. Eu diria que cada vez que um conglomerado desses compra meia dúzia de escolas, as possibilidades de se viver em lugares decentes diminuem ainda mais. Porque essas escolas só têm o objetivo do lucro. Não é por outra razão que nós nos surpreendemos ao ver que, de tempos em tempos, esses conglomerados fazem uma varredura no corpo docente da escola, que normalmente coincide com os mais titulados, os que estão há mais tempo na casa e logo ganham salários já maiores e têm benefícios maiores, e o corpo docente vai ficando cada vez mais jovem, não porque eles acreditam que o jovem vai trazer um sangue novo e novas ideias. Não, o jovem é mais barato. O jovem saiu há pouco da universidade e é um professor mais barato, provavelmente está desempregado e quer fazer alguma coisa e se sujeita a qualquer salário. Então, se tudo isso é verdade, que as profissões trabalham sobre o conhecimento precedente, vale a pena lembrar essa frase do Hélio Pignon, que tem a ver com o ensino de arquitetura, em que ele diz que ao edifício não se chega, mas do edifício se parte. Ou seja, querendo dizer que toda vez que nós vamos projetar um edifício, nós devemos olhar para a melhor solução que nós conhecemos para aquele problema e partir dela, não tentar reinventar o problema que já foi resolvido por outras pessoas. E que convenções seriam essas que nós deveríamos estar ensinando para os nossos alunos? Nós deveríamos estar passando a eles todo o conhecimento que está acumulado na arquitetura, que a gente chama de clássica, que é, no mínimo, a arquitetura que vai do Renascimento até, às vezes, a terceira ou quarta década do século passado, que mesmo o modernismo tendo iniciado na segunda década do século XX, a arquitetura de linhagem classicista continuou sendo feita por algumas décadas. E a arquitetura moderna, que é responsável por pedaços enormes, extremamente qualificados de boas cidades do mundo, para citar só algumas: Rio de Janeiro, Higienópolis em São Paulo, Pocitos em Montevidéu. Quase toda cidade de um certo tamanho no mundo ocidental tem trechos de grande qualidade construídos com a arquitetura moderna. E construir com a arquitetura moderna não significa
aquela arquitetura moderna baseada na Carta de Atenas, que realmente foi um erro. A arquitetura moderna não é toda fantástica, mas existe muita coisa boa na arquitetura moderna que foi ignorada pelos críticos dos anos 70 e 80. Inclusive, uma das coisas que a gente lia a cada 3 artigos aparecia num era que Mies van der Rohe era indiferente ao contexto dos terrenos onde ele atuava. Isso é uma bobagem tremenda. Hoje existem inúmeros textos mostrando como não era assim. O que acontecia é que Mies van der Rohe não era um arquiteto que replicava o estilo do lugar existente, mas estabelecia relações muito mais complexas e abstratas de posicionamento, altura, alinhamento, que naquele momento não era interessante identificar. Naquele momento que eu digo era anos 70 e 80. Então, é fundamental que as escolas de arquitetura ensinem com todo o detalhe possível a herança classicista e a herança modernista. Então, apenas para ilustrar, a arquitetura do Palladio. Não dá para imaginar um profissional que sequer qualificado que não conheça a arquitetura do Palladio. Que criou um sistema para projetar vilas suburbanas, ou seja, casas fora da cidade, que serviu como base não apenas para a arquitetura dele, mas para todo um movimento chamado neopalladianismo na Inglaterra e nos Estados Unidos. E que permite que um pintor, arquiteto de origem, cria uma cidade fictícia unicamente com edifícios do Palladio. Dando um pulo de 2 séculos, o ensino de projeto ministrado na Escola Politécnica por Duran tem reflexos na sua rival, a Academia de Belas Artes Francesas, e inclusive na arquitetura histórica brasileira, que é sabido que os arquitetos franceses que vieram em 1815 com a missão francesa traziam embaixo do braço, ou nos seus baús, o livro do Duran, esse livro que todos conhecem, o Compêndio de Lições Dadas na Escola Politécnica, de 1802. E há inúmeros edifícios do Rio de Janeiro para cima que são parecidíssimos com edifícios que aparecem no livro e no método de projeto do Duran. Que, a partir de 2 ou 3 formas, por exemplo, aqui nós temos simplesmente o quadrado e o círculo, e vejam a quantidade de possibilidades formais que ele desenvolve a partir do quadrado e do círculo. Isso aqui é suficiente para a carreira de 10 arquitetos. Eu duvido que algum de nós conseguisse realizar projetos seguindo cada um desses diagramas aqui numa única carreira. Né? E além disso, levava isso a projetos genéricos, trabalhando apenas em cima, por exemplo, aqui do quadrado e suas várias possibilidades de decomposição. Né? A arquitetura moderna também acumulou conhecimento. Alguns exemplos de edifícios de escritórios tirados apenas de um escritório, ou de uma firma, SOM, na época em que o seu designer-chefe era o Gordon Bichem. Então aí nós vemos como há também conhecimento acumulado na arquitetura moderna real, não a arquitetura dos objetos extravagantes. E uma coisa muito importante que se deveria tentar firmar como princípio nas escolas e executar na prática é aquilo que o urbanista Edmund Bacon, um urbanista que exerceu a profissão dele integralmente em Filadélfia, tanto como professor como urbanista e arquiteto, trabalhando em vários projetos do Louis Kahn, que é o princípio do segundo homem, que significa que o edifício que está num determinado lugar, sendo de uma determinada qualidade arquitetônica, ele tem o poder de influenciar aqueles que vêm depois. E o princípio do segundo homem também implica a sensibilidade do arquiteto que vai trabalhar num lugar existente, de reconhecer a qualidade daquilo que está no lugar e levar adiante. Então, esse pequeno exemplo é a Piazza dell'Annunziata, em Florença, que é do final do século XV, que no primeiro desenho, lá em cima à esquerda, mostra a fachada e a arcada do Hotel dos Inocentes, do
Brunelleschi, e depois 2 outros projetos, décadas mais tarde, que levam em conta aquele precedente. O segundo, do arquiteto Michelozzo, que faz a frente da igreja, que é aquela que a gente vê na imagem superior, aqui. E o terceiro arquiteto, que compõe o outro lado da praça, criando um conjunto que parece um claustro, ao longo de um período de 200 anos. Isso é muito raro acontecer hoje, porque cada arquiteto que chega num lugar quer fazer aquela obra que vai realizar a sua fama e o seu nome no seu meio e, idealmente, no mundo inteiro. Então, não é parte do ideário da arquitetura do espetáculo seguir o princípio do segundo ângulo. Aqui tem um exemplo muito interessante, que curiosamente acontece na mesma rua, em Nova York. À esquerda é um projeto do Norman Foster e à direita é um projeto de outro premiado com o prêmio Pritzker. O da esquerda é um edifício desses discretos, modestos, que leva em conta o que está em volta. A gente pode ver que o corpo mais baixo está alinhado com os outros edifícios e tem a altura do vizinho mais alto à direita, enquanto que o segundo é aquela coisa meio infantil, em que um arquiteto simula que o edifício é um monte de caixas empilhadas e que alguém dá um safanão na pilha de caixas, aí elas se deslocam, então fica uma solução criativa, entre aspas. Acho que o fato de que esses arquitetos ganhem prêmios tão supostamente importantes como o Pritzker é um dado que identifica um pouco da enfermidade por que passa a arquitetura assim, no plano internacional. E essa outra imagem mostra os 2 edifícios no seu entorno, um próximo do outro, e eu seria capaz de apostar que, em termos de permanência no tempo, daqui a 20 anos nós vamos olhar para essa rua e vamos continuar achando que o edifício do Foster é um edifício digno e que vale a pena, e que o outro foi uma bobagem que os arquitetos pensaram naquele momento, uma coisa de moda, coisa que a arquitetura não pode ser, porque a moda é algo que muda rapidamente, a arquitetura não muda rapidamente, por mais que se queira. Outro exemplo do mesmo Foster, num lugar absolutamente carregado de história, ele é capaz de fazer um museu que é um edifício quase neutro, um edifício que desaparece na paisagem, porque ele consegue entender que o importante ali é o templo romano, e não o edifício dele. Poucos arquitetos têm essa capacidade. Esse é um exemplo latino-americano de um arquiteto que passou décadas absolutamente oculto, mas produzindo. Até que o espanhol Hélio Pinhon, numa visita a Buenos Aires, começou a ver vários edifícios interessantes e fez um livro sobre esse arquiteto Mário Roberto Alves. Essa é uma obra-prima dele, em que a quantidade de metros construídos que ele tinha que realizar levaria a um edifício gigantesco que romperia a unidade da Avenida do Libertador em Buenos Aires. Então, o que ele faz é separar o programa em 3 blocos, colocando a torre no fundo do terreno, onde ela causa menos impacto no urbanismo, e criando 2 edifícios menores que acompanham o contexto e que geram uma espécie de praça pública entre os 3, resultando nisso aqui. Ou seja, é uma maneira de não deixar de fazer o trabalho, mas tentar fazer o melhor possível para ser o menos danoso que ele pudesse naquele entorno tradicional de Buenos Aires, que, por sinal, a gente olha em volta e ele é todo criado por arquitetura moderna. Então, eu vou terminar com 2 ou 3 afirmações que me parece que o que o ensino de arquitetura tem que fazer é se basear no conhecimento acumulado. O caminho que as escolas estão tomando de tentar fingir que os estudantes são pequenos gênios que podem criar objetos do nada é um caminho completamente sem saída. O ensino baseado no conhecimento acumulado, ele não garante, e eu acredito que não vai recuperar o prestígio que nós perdemos. Esse prestígio foi perdido por outras razões e ele teria que ser recuperado de outra forma e não de dentro das escolas, mas esse tipo de ensino
certamente melhoraria o nível de qualquer coisa que se faça. Até o arquiteto que resolve trabalhar totalmente a favor da construção comercial, ele vai projetar melhores edifícios comerciais se ele tiver um treinamento seguro e correto. Disso eu não tenho a menor dúvida. E, na prática, se as coisas não mudam, nós podemos tentar uma espécie de contrabando, colocando a arquitetura onde não nos pedem a arquitetura. E, na maioria das situações, ninguém nos pede a arquitetura. Tirando alguns raríssimos arquitetos que têm a sorte de encontrar pessoas que conhecem a arquitetura e que vão atrás dos arquitetos A, B ou C para que eles lhes deem a arquitetura, a grande maioria dos trabalhos que se tem não pede arquitetura e muitas vezes, se a gente tentar oferecer, perde o trabalho. Tá? Então, uma saída seria contrabandear essa arquitetura ou tentar entregar para os clientes leve por gato. A gente conhece o famoso ditado que eu fui em tal loja e fui comprar não sei o que e me deram um gato por leve. Ou seja, me dão menos do que eu fui buscar, ou seja, me enganam. Seria enganar o cliente ao contrário. O cliente não pede arquitetura, mas acaba recebendo a arquitetura, e eu terminaria com 2 lâminas de casos em que isso acontece na obra de um arquiteto que andava conosco até poucas horas atrás, o Jorge Mário Jauregui, que é um arquiteto argentino radicado no Rio de Janeiro e que conseguiu colocar a arquitetura em situações que também não lhe pediram. Obras em favelas do Rio de Janeiro, essa aqui é no Complexo do Alemão, e se a gente for olhar esses edifícios, eles são bastante bons, merecem ser chamados de arquitetura. E outras 2 vistas, uma delas a de cima ainda do Complexo do Alemão e a de baixo na favela da Rocinha, em que se pode notar que aí o edifício ele está trabalhando a favor do espaço urbano. O edifício é o definidor do espaço urbano. Completamente diferente daquelas imagens que eu mostrei do Minha Casa Minha Vida, em que os edifícios são colocados de uma maneira como se uma máquina colocasse os edifícios, mesma distância entre eles, sem preocupação com o espaço aberto. O espaço aberto que existe lá é a rua, para os carros poderem transitar, e acabou. Não é o caso desses exemplos em que o arquiteto realmente conseguiu inserir a arquitetura em situações em que não lhe era pedida a arquitetura, lhe era pedida simplesmente qualquer coisa, edifícios, para cumprir o programa.